Esse quarto episódio de House of the Dragon foi parecido com o primeiro. O segundo ele não teve tanta ação, mas ele foi intenso. Teve desejo, escândalo e mais obrigações e referências a Game of Thrones. E esse episódio já começa com um dos assuntos mais falados até agora, que é quem vai casar com a Rhaenyra. Ela tá no lugar que ela vai ter que escolher os candidatos que o pai dela selecionou para ela, mas ela não está interessada em nenhum. Ela sabe que eles só estão de olho no Trono de Ferro e não nela. O primeiro candidato é um senhor, ele é bem mais velho do que o pai dela, e ela vai até falar se a bisavó dela, Alysanne, era tão bonita como eles dizem. Ele fala que não sabe, então ela vai dispensar ele. O segundo é um garoto, é uma criança. Go on. My princess. Ela dá até risada, mas ela não se interessa por ele, então ela vai embora. We're leaving. She that steal, you twat! E quando ela tá no mar, ela tá num barco junto com o Criston, o tio dela vai passar com o dragão dele e quase vai derrubar o barco. E ele também vai para Porto Real, que é o lugar onde a Rhaenyra também tá indo. E já na sala do trono, o Daemon aparece de coroa, de cabelo cortado, tá diferente, porque ele se autoproclamou rei do Mar Estreito depois daquela batalha com o engorda caranguejos. Ele tá lá por um acordo de paz, o irmão dele, o Viserys reconhece o que ele fez, a batalha perigosa que ele conseguiu essa vitória. Então ele vai entregar a coroa dele pro irmão e falar que ele é o único e legítimo rei do reino. E todo mundo já lá fora do castelo vai se reunir para comemorar a vinda dele, mas o Viserys vai ser rude com a Rhaenyra. Ele não vai gostar que ela dispensou todos os candidatos e ela vai embora triste, ela vai deixar eles sozinhos, mas quem vai consolar ela é a Alicent, por incrível que pareça, porque no terceiro episódio elas duas tiveram uma briga, digamos assim, teve um clima pesado, mas aqui ela que vai consolar ela, vai ficar do lado dela e as duas vão conversar. A Alicent vai falar que ela teve o segundo filho já e que as mulheres aqui elas só servem para gerar filhos para os homens do reino e nada mais que isso. E depois o Daemon vai conversar com a Rhaenyra. Eles vão estar juntos e ele vai falar para ela que ela amadureceu muito nesses últimos 3 anos e ela vai falar para ele que ela está cansada de escolher os candidatos a casar. Ele fala para ela não se preocupar porque depois do casamento ela pode fazer o que ela quiser. Isso daí é só acordo político. E ela vai rebater a ideia dele, vai falar que isso daí só serve para os homens. As mulheres elas só têm função de gerar herdeiros e ela cita a mãe dela, que só fez isso a vida toda dela e isso acabou matando ela. E o Daemon vai ficar pensando, ele vai ficar refletindo no que ele falou. Aí depois disso, o conselho vai estar reunido junto com a Rhaenyra e vão falar pro Viserys que a filha dele vai casar com um dos lords das Cidades Livres. Isso daí pode colocar em risco o reino. Então, outro conselheiro vai dar ideia pro Viserys para arranjar um casamento com a Rhaenyra e o filho do Corlys. Ele acha uma boa ideia. A Rhaenyra ouve isso, mas já vai ficar preocupada. E já de noite, vai ser deixado no quarto da Rhaenyra uma sacola com roupas masculinas e um bilhete falando para ela se vestir e seguir um caminho que vai dar numa saída. Ela faz isso, ela se troca e vai seguir esse caminho e ela vai se encontrar com o tio dela. E os dois vão sair já do castelo e vão para a cidade. Aí chegando lá, eles já vão ver um teatro que vai mostrar a família Targaryen, vai retratar ela aqui, zombando dela, falando que ela não é digna do Trono de Ferro. E ao mesmo tempo, tá acontecendo essa cena, vai aparecer o Viserys, ele tá tomando banho, ele vai se queixar de dores nas costas, a doença dele tá avançando cada vez mais, mas a Alicent tá aqui, ela vai cuidar dele. E depois disso eles vão pro quarto deles, onde eles vão ter relações, dá pra ver as feridas nas costas deles, essa doença tá comendo ele vivo, e ela faz uma cara de nojo, que não tá gostando mais dele, e também por ele estar doente, um sinal de que o casamento já tá no fim. E voltando já para a cidade, o Daemon vai decidir levar a Rhaenyra num bordel, porque ele quer despertar o desejo
sexual nela. E lá dentro ele já começa a beijar ela, a agarrar, mas eles não vão fazer nada porque ele vai fugir. E ela vai ficar sem entender, ela também vai sair de lá, mas tem um espião, tem um garoto que vai seguir eles. Aí ela vai voltar pro reino, onde ela vai encontrar o Criston, onde ela vai começar a provocar ele vai ceder, mas vai chegar uma hora que ele não vai mais, ele vai ficar com ela, eles vão ter relações, ele vai fazer o que o Daemon não fez. E o garoto, ele vai se encontrar com o Otto ali perto do castelo, e ele vai falar para ele que ele viu ela, os dois estavam juntos, eles foram para esse lugar, e o Otto já vai contar imediatamente pro Viserys. Ele é um lacaio. Ele contando pro Viserys, o Viserys fica na dúvida, não sabe se acredita nele, não acredita, e ele vai chamar ele de traidor, que ele está conspirando contra ele. E a Rhaenyra, ela vai falar que ela saiu com o tio dela, mas eles não tiveram nada, ela não teve relações. De manhã, o Daemon, ele tá de ressaca, os guardas do castelo vão levar ele para a sala do trono, onde ele vai ficar jogado. O Viserys vai conversar com ele, vai falar o que aconteceu. Ele deu a entender que eles tiveram algo, e ele fala também que ele quer casar com a Rhaenyra. Ele compara ele com o Aegon, porque o Aegon teve 2 esposas, então ele poderia ter também. Se ele pudesse, ele matava. Ele fala que ele não vai fazer isso, porque ele só está de olho no Trono de Ferro, ele não gosta da filha dele, então expulsa ele de Porto Real imediatamente. Então o Viserys já vai se encontrar com a Rhaenyra, ele vai falar para ela da responsabilidade dela ser a herdeira do Trono de Ferro. Ele vai até citar uma citação do Aegon, e vai aparecer a daga de Catspaw, e vai estar escrito: do meu sangue vem o príncipe que foi prometido, e ele será a canção de gelo e fogo. E o que isso quer dizer? Em Game of Thrones, a Arya Stark, com essa mesma adaga, ela conseguiu matar o Rei da Noite. Então, o príncipe prometido aqui não é um homem, é uma mulher. Então, essa frase que está escrita na adaga, ela tem uma incoerência nela, porque a Arya Stark é uma mulher, e ela que matou o Rei da Noite, quando era para ter sido, na verdade, o Jon Snow, que nem descendente de príncipe ele era, porque ele foi um bastardo. E o Viserys conversando com a Rhaenyra aqui, mais ainda, ele fala que ela vai se casar com o filho do Corlys, e ela obedece o pai, ela vai acatar com as ordens dele. Mas também ela vai falar do Otto, vai falar que ele é uma cobra venenosa, ele tá manipulando todo mundo, ele quer tirar ela do trono, ele também, o Viserys, tá fazendo a cabeça dele, e que o casamento dele foi manipulação dele. E o Viserys, ouvindo isso, ele ainda acredita na filha dele, ele ainda tá com aquele pensamento dele que não vai tirar ela do trono até agora. Então ele vai tirar o broche da roupa do Otto, então ele não vai ser a mão mais do rei, e não vai também pertencer mais ao conselho. Então ele está fora dos assuntos reais da família, principalmente nessa parte da política. Isso daí vai deixar ele furioso. E por fim, na última parte, um senhor vai levar um chá para a Rhaenyra, que é um chá abortivo, para, se ela ter tido relações com Daemon, como eles pensam, para resolver esse problema de uma vez por todas. E ela fica olhando para esse chá, mas ela não toma. Ela vai ficar pensando que o pai dela e todo mundo ainda não acredita nela, não dá um voto de confiança para ela. E até agora aqui, nesse episódio, ela foi a melhor de todas. Se no terceiro foi o Daemon, aqui foi ela, porque ela tá sabendo jogar esse jogo do Trono de Ferro. Ela conseguiu eliminar um dos maiores inimigos dela, na minha opinião, que foi o Otto, que está sempre falando para o rei substituir ela do trono, que ela não é digna, que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que fazer isso, e conseguiu eliminar ele, não totalmente do jogo, mas parcialmente. Ele vai estar por trás agora das cortinas, com certeza ele vai estar manipulando a filha dele, a Alicent, ou ele pode se unir
ao Daemon e também ao Corlys, já que no segundo episódio, aliás, o Viserys não quis casar com a filha do Corlys, então ele se uniu ao Daemon. E aqui o Otto também ele pode fazer uma aliança com Viserys, já que agora ele não é mais a mão do rei. Então agora esperar ansiosamente os próximos episódios, porque essa série está incrível. Essa foi a análise do 4º episódio de House of the Dragon. Muito obrigado por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.